Cristo seja com todos vocês. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos ministrar a aula de hoje da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus. Hoje teremos a aula ao vivo aqui na live. Espero que você aproveite cada momento de ensinamento da Palavra de Deus que será ministrada aqui. Nós vamos estar falando hoje sobre o Reino de Deus e é um assunto tremendo e de suma importância para todos aí da Igreja Ressurreição em Cristo. Ibissa, seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma alegria tê-la aqui conosco. Vamos esperar aí um pouco para o pessoal chegar. A gente começar a nossa aula de hoje, de domingo. Hoje é dia de jejum. Hoje é dia de estar na presença do Senhor. Primeiro dia da semana, Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, pastora Socorro. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje nós vamos estar aí ministrando uma aula especial sobre o Reino de Deus. Todos vocês aí que estão aí conosco na live da Igreja Ressurreição em Cristo, é um momento especial para que nós venhamos estar aprendendo sobre Deus. Deus tem muito para nos ensinar. O Espírito Santo de Deus vai estar nos ensinando hoje. Estela, seja bem-vinda, filha. Estelinha, estamos aqui na manhã de domingo, na EBD de quarentena, Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo para aprender sobre o Senhor, para aprender sobre o nosso Deus, sobre o Senhor Jesus. Aleluia, como é bom. Bom dia a todos. Bom dia a você que está aqui conosco. Alegria. Muito bom estar aqui com você hoje. Vamos aprender juntos. Vamos aprender um pouco sobre a Palavra de Deus. É um privilégio, irmãos, é um privilégio. Olha, aprender sobre Deus é privilégio e é algo especial. E nós devemos aproveitar cada momento que nós vamos estar aqui ministrando essa aula para vocês. A semana passada nós falamos sobre a vinda de Cristo. Irmã Luzinete, a paz do Senhor, que alegria de ter aqui, saudade grande. E hoje nós vamos estar falando sobre o Reino de Deus. Falamos sobre a vinda de Jesus e hoje nós vamos estar falando sobre o Reino de Deus. Marcelo Vieira, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão, meu amigo. Alegria ter você aqui conosco. Vamos lá, deixa a turma chegar. Sônia Araújo, seja bem-vinda. O pessoal está chegando aí para que nós possamos dar início aqui à nossa aula. Amém? Luísa Lira, seja bem-vinda em nome de Jesus. É uma alegria tê-la aqui conosco. Vamos lá, vamos chegando. Eu vou dar um tempinho para o pessoal chegar para a gente estar aqui aprendendo sobre Deus. O pessoal está entrando aí na live, o pessoal está acordando, né, ainda. Para quem estava aí conosco ontem até às 0 horas, deve estar acordando ainda. Mas vamos lá, vamos chegando. Vai compartilhando aí a live, vai compartilhando. Rose, seja bem-vinda, paz. Vai compartilhando aí essa live para que as pessoas possam estar aí conosco aí na Escola Bíblica aprendendo sobre Deus, amém? Vamos estar hoje ministrando uma aula sobre o Reino de Deus, uma aula super importante. Nós falamos no último domingo sobre a vinda de Cristo e hoje nós vamos estar falando sobre o Reino de Deus. E isso aí tem tudo a ver, tem uma ligação tremenda aí e nós precisamos estar aprendendo sobre isso. Então vamos lá, vai compartilhando, vai convidando o povo aí. O povo chegando aqui na live. O pessoal está chegando aí. Vamos dar um tempinho, vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor com louvor e depois nós iremos
está ministrando essa aula linda sobre o reino de Deus. Vamos aprender bastante aqui hoje, em nome de Jesus. Aprender bastante. Vamos ouvir uma canção aqui enquanto o pessoal chega, né? A paz, pastora amada. Vamos ouvir uma canção aqui, louve ao Senhor aí onde você está. E depois nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical em quarentena. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Amém? Adore a Deus aí onde você está com essa canção. Comece amanhã em adoração. Sei que você está em jejum. Sei que você está aí buscando a presença do Senhor para esse dia maravilhoso, para que Deus possa vir com providência. Eu te dou, Jesus. Saudade, pastor Sandro. Lindo, lindo, lindo és. Glória eu te dou. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Glorifique o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Bora, meu povo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Agora vem forte, diga lindo. Abinaã, bom dia, paz do Senhor, seja bem-vinda, filha. Alegria ter você aqui conosco. Ô, Bim, bom estarmos juntos mais uma vez. Da sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva pra sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Adora, vai chamando aí teus amigos, teus parentes, pessoal aí do teu relacionamento, vai chamando aí para estar conosco aqui, aprendendo um pouco sobre Deus. Hoje nós vamos ter uma aula legal, vamos falar sobre o reino de Deus. Kleber, seja bem-vindo, a paz, meu irmão. Alegria ter você aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. O pessoal está chegando aí. É um tanto cedo, mas é o horário de estarmos na presença do Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos aprender nessa manhã, irmãos. Aprender um pouco mais. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Vai
Vai compartilhando aí a live, irmãos. Vai compartilhando aí para seus amigos, para seus familiares, para que nós possamos estar aí juntos. Amém? É uma alegria. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Fátima Leite, seja bem-vinda em nome de Jesus. Alegria tê-la aqui conosco. Hoje nós vamos estar ministrando uma aula aqui na Escola Bíblica em quarentena, hein? É isso aí. Vamos falar hoje sobre o reino de Deus. Semana passada nós falamos sobre a vinda de Cristo e hoje nós vamos estar ministrando sobre o reino de Deus. É um assunto bem interessante, a gente vai aprender um pouco aqui. Deus vai nos ensinar, o Espírito de Deus irá nos ensinar nessa manhã. Eu quero que você fique atento aí, pegue um caderno, um papel para anotar, para aprender, anotar versículo, anotar os comentários aqui. Pegue sua Bíblia para que você possa estar acompanhando os versículos, amém? É interessante que você possa guardar esse ensinamento para que você possa consultar depois. Então isso é muito importante. Tá, vamos iniciar a nossa aula. A aula de hoje ela vai falar sobre o reino de Deus e nós precisamos ter algumas ideias preliminares para que nós possamos entender essa questão do reino de Deus. A paz do Senhor, pastor Sandro Ferrer, meu pastor, que alegria, saudade do Senhor grande, viu? Muita saudade, de toda a igreja, na verdade. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, é um assunto muito interessante, toda a igreja deve conhecer, deve ter no coração cada ensinamento desse que a gente vai estar ministrando aqui. Nancy, seja bem-vinda, alegria, bom ter você aqui. Então olha, é pérola, eu quero dizer para você que é pérola. O ensinamento da palavra de Deus, ele deve ser comparado como um tesouro. A gente precisa entender isso e guardar esse tesouro no nosso coração, porque vai chegar momento que nós vamos precisar de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. Amém? E eu quero que você preste muita atenção. Pegue uma caneta aí, pegue um papel, pegue sua Bíblia, para que você possa estar escrevendo, anotando, que a gente vai falar sobre o reino de Deus, que é algo expansivo, é um assunto bem prolongado, mas a gente vai estar aqui tentando trazer da melhor forma possível para que todo mundo compreenda, todo mundo entenda. Tá bom? Nós vamos aí partir do princípio, então, em relação ao reino de Deus. A gente vai partir de um princípio. Mas antes eu quero estar orando a Deus para que Ele possa direcionar esse momento de ensinamento, de poder. Olha, o ensinamento de Deus é poder para as nossas vidas, irmãos. E principalmente um assunto como esse. Vamos estar orando a Deus, pedindo a Ele orientação para que Ele possa estar nos guiando hoje. Tá bom? Deus, muito obrigado por esse momento, estamos aqui na Tua presença. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha com discernimento na mente de cada um dos Teus filhos que aqui estão na live. Nos ensina, Senhor Deus, sobre o Teu reino, nos ensina sobre a Tua palavra, que nós possamos ser revelados pelo Teu Espírito Santo. Nos capacita para aprender essa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, aleluia, que bom, estamos juntos, domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, a maior escola bíblica do mundo, amém, pastor Sandro? Olha, reino de Deus, quando a gente começa a falar de reino de Deus, a gente precisa entender as palavras que estão aí já escritas. Luci, seja bem-vinda, alegria ter você conosco. Então a gente precisa já ir para a etimologia da palavra mesmo, para que nós possamos entender o que nós vamos começar a estudar aqui. Então, o reino de Deus ele é uma forma de governo onde a autoridade é o rei. Então o reino é uma forma de governo, vamos dizer assim, reino de Deus, vamos falar sobre reino. Vamos isolar a palavra reino para que nós possamos entender. Amém? Reino é um governo em que a autoridade está no rei.
O sistema de reino conhecido como no âmbito humano, mundano ou social, o sistema de reino é conhecido como um sistema monárquico. A monarquia era o governo do rei em relação ao homem. Então não existia, no tempo do Antigo Testamento, existiam pessoas que estavam à frente de um povo. Assim como hoje nós temos presidentes, temos reis ainda, né? Temos princesa, mas no tempo lá eu quero trazer essa figura para que a gente possa entender. Então o rei, ele governava um povo. Era o rei que tinha autoridade, era a voz acima de todo o povo. E daí a gente vai começar a trilhar esse pensamento sobre o reino de Deus. Bem, se o reino é uma forma de governo que a autoridade está no rei, o reino de Deus, lógico e claro que é um governo, amém? Em que a autoridade está em Deus. Essa questão de reino de Deus nós vamos ver com presença no Novo Testamento, tá? O reino de Deus nós vamos ver ele chegando no Novo Testamento. Bom dia, irmã Miriam, paz do Senhor. No Novo Testamento a gente tem uma palavra chamada Basileia. Gislene Pedro Jorge, minha cunhada e meu irmão, sejam bem-vindos. No Novo Testamento a gente tem uma palavra conhecida lá no grego como Basileia, que quer dizer reino de Deus. Mas eu quero trazer aqui um contexto de reino já lá do Antigo Testamento. A gente vai estar trilhando do Antigo Testamento até o Novo para a gente compreender essa questão de reino de Deus. E vai ficar muito claro para mim e para você. Gigi Dourado, bom dia, minha filha. Alegria ter você aqui. Estamos estudando hoje sobre o reino de Deus. Aproveita aí e fica aí para aprender com a gente, tá? Vamos estar juntos. Que bom ter vocês aqui conosco na manhã. Meu irmão e minha cunhada lá de João Pessoa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, irmãos, reino de Deus é o governo de Deus. Aí nós podemos entender assim, olha, o governo de Deus no Antigo Testamento ele vai se dar em algumas expressões que a gente precisa entender. Primeiro, ele é criador e dono. Então, vem se estabelecendo a ideia de reino. A ideia de reino, apenas a ideia, já no princípio de tudo. Deus como criador e dono. Então, ele é o governante, ele está acima de tudo. Ele que criou. Então, já vem a ideia de reino no princípio da criação. Lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis 1:1, começa essa construção da ideia do reino. Começa a construção porque Deus cria e ele é dono. Então nós vamos ver aqui porque ele cria e é dono, como está escrito lá no princípio, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quando ele cria, ele estabelece governo. Quando ele cria todas as coisas, tudo que foi criado, quando ele criou, ele estabeleceu o governo. Todas as coisas estavam sujeitas a ele. Ó, temos aqui a irmã Miriam mandando um te amo para a Gislene, aí são conhecidas há um bom tempo. Amém. Nos encontramos aqui na Escola Bíblica Dominical. Então, esse contexto de reino, ele vai se construindo do Antigo Testamento para o Novo. A primeira construção, ela começa a existir na questão de Deus ser criador e dono. Então, ele está sobre tudo, dominando todas as coisas, inclusive a criação natural e a criação moral, que é o homem, o ser humano. E vemos Deus nessa questão do Antigo Testamento como rei, em relação a ele ser criador e dono e sustentador.
Na parte de criação, de criador e dono, o Gênesis ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí está lá bem claro escrito. E quando ele cria, ele exerce o domínio. E quando ele exerce o domínio, ele também sustenta. O texto que está lá em Salmo, no versículo 93, vai dizer o seguinte, e nós vamos ler aqui. Se você tiver com a Bíblia na mão aí, leia aí também, tá? Marque, escreva. Então, quando nós vimos aqui o reino de Deus já sendo construído no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus ele vai estar sobre todas as coisas, porque ele é criador e dono e sustentador. Criador, dono e sustentador. Criação de Deus nós vemos já claramente em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Essas três palavras aí que constroem uma frase. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. E quando nós partimos para a questão de sustentação, fica bem claro quando a gente lê o Salmo 93, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderia vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Tu és desde a eternidade. Olha só, aqui ele fala que o mundo também está firmado, sustentado. Então essa é a ideia do governo de Deus quando ele está sobre todas as coisas, como criador, dono e sustentador. Então, aqui nós vamos ver que Deus ele vai falar no Salmo 93 que ele sustenta, o mundo está firmado nele, sustentado, ele sustenta, ele é o sustentador. E quando nós vimos essas três coisas do Antigo Testamento, é o reino de Deus de uma forma que está sendo construída, não clara, e vocês vão entender por quê, porque nós vamos ver com mais força o reino de Deus no Novo Testamento, isso vai ser entendido aqui com clareza. Existem dois aspectos do reino de Deus no Antigo Testamento que nós precisamos entender aqui. Primeiro é o aspecto natural e o segundo o aspecto moral. Como a gente pode entender isso? Entenda que a gente está construindo a ideia de reino do Antigo Testamento para o Novo, e quando a gente chegar no Novo Testamento a gente vai ver o reino de Deus de uma forma mais forte. A expressão de reino, ela está lá no Novo Testamento, que é Basileia. Ok, meus queridos? Então, dois aspectos do reino de Deus, natural e moral. Natural, escute, Deus exerce seu governo sobre o universo. Então a gente precisa entender o aspecto natural do governo de Deus, quando se trata de toda a criação, do que vimos que Deus cria, é dono e sustenta. O aspecto natural é que Deus exerce seu governo sobre o universo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai dizer assim, ó: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O escritor aos Hebreus, ele está falando aqui, ó, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Todo o universo, tudo que existe, toda a natureza, tudo foi criado por Deus. Então ele tem o mundo nas suas mãos, o domínio de todas as coisas. Ele não perdeu nem perde o controle de nada. E quando a gente vê Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, ó, escute aí: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando tudo criado. Imagine que a gente tem um universo inteiro que foi criado por Deus e vive em perfeita harmonia. Imagine o sistema cósmico, todo criado e vivendo em perfeita harmonia. Imagine todos os planetas, as estrelas.
tudo no seu devido lugar e vivendo em extrema harmonia, porque todas as coisas estão sujeitas ao domínio, ao reinado de Deus. E quando a gente vê isso no Antigo Testamento, fica muito claro. E esse aspecto natural do reino, onde o Senhor Deus ele está sustentando e dominando toda a criação natural, toda a natureza, todas as coisas visíveis, isso aí a gente já começa a aprender aqui, que o reino de Deus ele começa a existir desde toda a criação da natureza, e que é o aspecto natural, e o aspecto moral, quando a gente vai ver em relação ao homem. O aspecto natural, ele vai falar de tudo que foi criado, e o aspecto moral, ele vai lá para o homem. Então o aspecto moral é Deus sobre o homem, o aspecto natural é Deus sobre toda a natureza, tudo que foi criado. Amém? Todas as coisas criadas estão no aspecto natural. Então o aspecto moral é Deus dominando o próprio homem, é Deus sobre o homem, o domínio de Deus sobre a minha vida, sobre a tua e a vida de toda a humanidade. E essa expressão a gente aprende lendo lá em Gênesis, quando Deus vai falar com o homem. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, ele diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus fala com o homem aqui num tom de domínio. Deus fala com o homem aqui como sendo o seu dono, seu criador e aquele que o sustenta. Quando Deus está falando com o homem aqui, ele está dando ordens. E o homem precisaria se submeter às ordens de Deus. Que nesse sentido aqui, no aspecto moral, seria o seu rei, Deus. Então Deus chega para o homem e coloca para ele algumas direções, algumas diretrizes que ele deveriam seguir. O rei falando moralmente para a sua criatura, o homem. E quando nós vemos Deus falando aqui, dando ordem, porque o texto diz que Deus ordenou. Deus não pediu, Deus ordena. E quando ele ordenou aqui, fica muito claro essa questão do aspecto moral no reino de Deus, Deus dando uma ordem de certo e errado, de conduta moral, de certo e errado. Porque Deus vai estar falando para o homem que, olha, não faça isso. Se você fizer isso, vai acontecer assim. Então Deus estava querendo dizer assim, se você fizer assim, está certo. Se você fizer assim, está errado, você vai errar. E esse é o aspecto moral em relação ao reino de Deus no Antigo Testamento. O aspecto natural, Deus dominando sobre a natureza. E aspecto moral, Deus dominando sobre o homem. O Senhor Deus dá ordem a ele. Olha, aí você não pode mexer. E isso é a questão de domínio. E nós vemos que o homem, olhando para Deus, exercendo domínio sobre ele como rei, ele se rebela. Ou seja, ele decide não obedecer às ordens daquele que está sobre ele. E ele se rebela. Em João 3,6 acontece a rebelião. E diz assim, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. A ordem de Deus era bem clara. Deus era o governante. Deus estava no domínio ali. A ordem de Deus era para ser cumprida. Mas eles não cumpriram. Então eles se rebelaram contra o governante, contra o Deus, que aqui
não explicitamente, mas aqui tem um papel de rei. Rosana, seja bem-vinda. Tem um papel de rei. Até aqui a gente está vendo o reino de Deus no aspecto do Antigo Testamento. Aí o que é que acontece? O governante fala, ele traz o aspecto moral, que é exercendo o domínio sobre o homem. E o que é que acontece? O homem se rebela, resolve não obedecer à voz do rei, do governante, criador, dono e sustentador. Aí o homem é expulso do reino. O que era o reino nesse princípio? Era o jardim que Deus construiu para que o homem dominasse sobre ele. E Deus estava sobre tudo. Então o homem agora, por conta da sua desobediência, é expulso do reino. Ele é expulso do jardim. Ele é expulso daquele lugar que foi criado por Deus. Eu quero que vocês possam ir caminhando comigo, compreendendo, porque esse assunto é interessante, é lindo. Ele é uma continuidade. Então o homem é expulso porque ele não quis ouvir a voz do governante de Deus, que tinha criado todas as coisas, colocado eles lá para dominar. E aqui a gente vê, em Gênesis 3, 23 e 24, o homem sendo expulso do reino. A gente precisa entender isso para que a gente possa fazer a conexão com o Novo Testamento, irmãos. Então a gente entende como se formou toda a questão do governo no Antigo, para que nós possamos fazer uma ligação aí com o Novo. Porque o novo, o reino de Deus, ele vem com muita força. E você vai entender por quê. Então o homem é expulso do reino. Gênesis 3, 23 e 24 diz assim: o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor Deus tira o homem agora do reino, o homem se isola do reino, o domínio de Deus ele deixa de existir em relação ao próprio homem, porque ele se rebelou, querendo fazer a sua vontade, porque quando existe um reino, todos estão por baixo das ordens dele, da sua palavra. Então acontece uma rebelião, os homens são expulsos do reino, do Éden, que aqui eu estou tratando como reino. Os homens são expulsos e agora a gente vai começar a trilhar aqui uma história que é interessante. Jéssica, Juberlândia, Leide e irmã Rose, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Ó, a sala está cheia hoje aqui, a classe está cheia, glória a Deus. Espero que você tenha entendido até aqui o que eu falei em relação ao reino, a construção de todo o pensamento para a gente chegar lá no Novo Testamento bem tranquilo com o que vai acontecer lá. Amém? Eu quero que você esteja seguindo aí a linha de raciocínio para a gente não se perder. Então o homem é expulso do reino. Aí aqui a gente começa a fazer a ligação com o novo. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Aprenda isso aqui. Vai começar a existir a ligação agora. Por quê? O reino de Deus ele está separado, ou seja, o homem está separado do reino. É necessário que o homem possa voltar a estar sob o domínio de Deus. Aí vem todo um plano arquitetado para que isso venha acontecer. Aí o que é que vem aí nessa sequência? Vem o evangelho do reino. Ou seja, o homem está afastado do rei, está longe do domínio dele. Aí Deus arquitetou um plano através do seu Filho Jesus para estabelecer novamente o reino de Deus com os homens. O reino natural continua sendo dominado. O reino natural continua no domínio do rei. Não fugiu do seu controle. Está lá. Mas o reino, o aspecto moral, que é Deus sobre o homem, se desfez.
E agora no Novo Testamento é necessário que haja de novo essa ligação. Aí chega o Evangelho do Reino. Aí como chega? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, vai falar assim, ó, escute isso e aprenda. A gente saiu do Antigo Testamento, viu o que aconteceu lá, viu como era lá o reino, como foi estabelecido o governo de Deus. E agora a gente vê que o homem está afastado, está longe do reino. E Deus, ele tem um projeto para trazer o homem de volta para o reino de Deus. E a ponte para isso é o Evangelho do reino. Esse Evangelho é a ponte de ligação para trazer o homem de volta para o rei. O homem de volta para o domínio do rei. Então, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e 2, vai falar assim, ó. E naqueles dias apareceu João. Veja que começa a se cumprir a profecia. Deus, ele tinha arquitetado um plano. Os profetas já tinham falado como iria acontecer. Que João viria para preparar o caminho e depois Jesus viria atrás dele. Tanto é que um tem aí uma idade diferente da outra e a concepção dos dois foram duas concepções sobrenaturais, Deus fazendo ali grandes milagres, não é? Você conhece essa história, se não conhece, depois você vai dar uma lidazinha, procura lá, que vai ter falando sobre isso, lá nos evangelhos, logo no início. Então quando a gente vê aqui, ó, João chega, era plano já, era projeto de Deus. João chega e vai começar a falar. Naqueles dias apareceu João Batista pregando. Pregando o quê? O Evangelho do Reino. E veja o que é que João vem pregando. João Batista vem pregando no deserto da Judéia e dizendo, olha a palavra que João traz. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então entenda aqui comigo agora. É importante a gente entender essa passagem. É importante a gente entender esse ponto. A gente sai lá do Antigo Testamento, onde o homem se rebela, sai da presença, é expulso do reino, e agora Deus traça um plano para trazer o homem de volta para o reino de Deus, ou seja, para o seu domínio. E João, ele chega já trazendo a mensagem do Evangelho do Reino. João já chega falando sobre arrependimento. Olha, irmãos, escute, a condição de ligação, de volta, a condição estabelecida para que haja o domínio do rei, a princípio, a primeira coisa que se deve acontecer é o arrependimento. É pelo arrependimento que qualquer homem volta a estar sob o domínio do rei. E João prega isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Chegou. João está falando isso não porque ele chegou, mas João está falando isso porque o rei também tinha chegado. O rei ainda não estava em ação. Ana Cris, seja bem-vinda. O rei ainda não estava em ação aqui quando João entra em ação. O rei estava aguardando a sua hora, mas João já vem falando sobre isso. João já vem falando que, olha, se arrependam porque o reino chegou. Mas ele está se referindo tanto à situação de reino, de submissão, de reconhecimento, como ele está falando também que o rei estava aqui. Era isso que João estava falando ali quando ele expressa essa pregação. João vem dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Então é necessário acreditar no Evangelho do reino para que possa existir o reino de Deus em mim. O domínio de Deus sobre a minha vida, ele só vai existir a partir do meu arrependimento. Isso aí fica bem claro quando João começa a pregar. Mas em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver que Jesus também vem. Aí chega agora ele em cena. Jesus chega em cena aqui. E ele vai dizer assim, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos,
porque é chegado o reino de Deus. Agora chega o próprio rei falando para o povo que era necessário arrependimento para que o reino pudesse existir para eles. O arrependimento chama o povo que se rebelou. Entendam a questão da ligação. O homem se rebela contra Deus, desobedece às ordens de Deus lá no Éden, e agora vem João e vem Jesus com a proposta de trazê-lo de volta para casa. E diz assim: arrependam-se, escute, irmão, e aprenda em nome de Jesus o que a gente está querendo falar aqui, fazendo essa ligação entre o antigo e o novo. O homem se rebela no antigo e Jesus chega com a proposta para ele. E qual é a proposta? Arrependimento. Arrependa-se porque chegou o reino de Deus. Aqui você tem a oportunidade agora de viver sobre o domínio do rei. Mas para isso é preciso ter arrependimento. Isso fica bem claro aqui. Essa ligação, essa construção do Antigo Testamento até o Novo, até esse momento que chega João e chega Jesus falando sobre o reino, que o reino chegou, mas é preciso que haja arrependimento. Isso é tremendo, é fantástico. E a gente precisa dar atenção a isso, bastante atenção. E quando chega o Evangelho do Reino, nós vamos ver que existem dois aspectos aqui, nesse reino que chega agora para o homem que estava em rebelião com Deus. Existem dois aspectos. O aspecto presente, existe o reino de Deus para nós, para mim e para você agora, e existe o reino de Deus que é um reino eterno, reino futuro, que será consumado, que ainda virá sobre nós, o reino eterno. Mas o reino presente é esse reino que nós estamos vivendo agora, vivendo sob o domínio do rei, ou seja, fazendo a vontade do rei. O rei tem domínio sobre nós. Nós somos seus súditos, seus filhos. Ele é o rei e nós estamos aqui para ouvir a sua voz e obedecer. E é isso que Jesus está construindo. Jesus está lá pregando o evangelho do reino para que haja sujeição à sua vontade, à sua soberania. Que o povo viesse a reconhecê-lo como rei, como aquele que está sobre, como aquele que está no domínio, como aquele que está no governo, para que o povo pudesse andar agora segundo as suas direções, segundo as suas diretrizes, as suas leis, as suas orientações, segundo as suas palavras, para que o homem pudesse viver em harmonia no reino, não em desobediência e em rebelião, mas em submissão agora. E esse aspecto presente do reino de Deus no Novo Testamento, ele vem aqui através do... Coloquei um texto de Colossenses aqui para a gente ler, e diz assim, ó: primeiro eu quero dizer que o reino de Deus está presente nos filhos de Deus. Diz Lene, seja bem-vinda, alegria ter você aqui. Esse reino de Deus está presente nos filhos de Deus, os salvos em Cristo. O reino de Deus não está estabelecido sobre o mundo. O mundo não se submete à vontade de Deus. Quem se submete à vontade de Deus são os filhos de Deus. São aqueles que são salvos, aqueles que reconhecem a soberania dele, aqueles que entregaram a vida ao Senhor. Então o reino de Deus presente existe para esses. O reino de Deus presente não existe para todos. Existem para aqueles que se reconciliaram, que se arrependeram. É o arrependimento que traz o homem para Deus, para dentro de novo do reino. Isso fica bem claro, meu irmão, e aprendido por você e por mim, nessa manhã aqui. Em Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Colosso, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, de seu amor. Então entenda isso. Quando eu falo que o reino presente, ele é para aqueles que se arrependem, porque a palavra que foi introduzida inicialmente ao reino que chegou por João e por Jesus é o arrependimento.
E aqui o apóstolo Paulo vai falar que ele nos tirou das trevas e levou para o reino do seu Filho, do seu amor. Escute, então nós saímos agora das trevas e fomos para a maravilhosa luz. E essa situação que acontece aqui nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, é justamente a questão de nós estarmos nas trevas e agora estarmos na luz. E esse transporte que Deus faz é justamente através do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo as suas ordens para as nossas vidas, quando nós nos arrependemos, nós somos transportados das trevas para o reino do seu Filho. Isso aqui é interessante, irmãos. É muito forte isso. Então fica claro na minha mente e na sua, todo o processo que nós começamos aqui a discursar, a ministrar sobre esse reino de Deus que inicia lá no Gênesis, Deus como Criador, dono e sustentador, a rebelião do homem, e agora vem Jesus para religar, para trazer de volta a conexão, através do arrependimento. João vai dizer no capítulo 1, versículo 12, que todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Ao que creem no seu nome é justamente aqueles que acreditaram na proposta que João e Jesus trouxeram, quando eles vieram pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, porque chegou o reino de Deus. E quando isso acontece, nos tornamos filhos de Deus, porque acreditamos nesse evangelho do reino, nessa palavra pregada. E quando nós acreditamos, nós nos tornamos filhos de Deus. E na condição de filho de Deus, nós somos participantes do seu reino, do reino do seu Filho, do seu amor. Isso aí fica muito bem tranquilo quando a gente começa a ler esses dois versículos. Agora, nós temos esse aspecto presente do reino de Deus no Novo Testamento, mas a entrada do reino de Deus, ela só pode existir através do arrependimento. E quando a gente começa a compreender essa questão, porque é pregada por João e por Jesus, a gente vai ver aquele texto, até usamos ontem na nossa mensagem de ontem, no tema, onde Jesus ele vai dizer que ele é a porta. Quando Jesus ele se intitula de porta, ele está falando que ele é a entrada para o reino. Guarde no teu coração isso, meu irmão. Jesus diz: eu sou a porta. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que Jesus ele é a entrada para o reino de Deus. Quando ele diz eu sou a porta, ele diz eu sou a entrada para o reino. E quando ele diz, isso está lá em João capítulo 10, versículo 9, ele dizendo eu sou a porta. E quando ele diz lá em João 14, 6, ele vai dizer que ele é o caminho. Então ele é a porta e o caminho para onde? Para o reino de Deus. Irmãos, prestem atenção para que vocês possam estar aprendendo com muita clareza em relação a esse assunto que é o reino de Deus. Precisamos aprender isso. Isso deve estar guardado no nosso coração. Então aqui a gente vê que Jesus, nesse reino presente, ele é a porta de entrada, ele é o caminho do reino, e a gente precisa compreender isso. Continuando nesse aspecto do reino presente, que é justamente o que nós estamos vivendo hoje, o reino presente, nós somos súditos do rei, nós nos submetemos à vontade dele. E quando nós começamos a ver essa questão do reino de Deus, sabendo que Jesus é a porta e o caminho, e para entrar pela porta ela é estreita, exige-se arrependimento, não é uma porta larga, é uma porta estreita. Nós precisamos compreender e ver também o que é que diz Marcos dizendo no seu capítulo 1, versículo 15 a respeito disso. Ele diz assim, o tempo está cumprido, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo,
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Acreditar no Evangelho é entrar pela porta. A porta é Jesus. Quando nós entramos pela porta, nós estamos agora no caminho que vai nos levar ao céu. Mas nós já participamos do reino presente. Magali, seja bem-vinda. Já participamos do aspecto presente do reino do Novo Testamento, do reino que Jesus vem trazer aqui para a terra, para nós. E nós começamos a falar então sobre esse assunto e entendemos esse aspecto presente do reino de Deus no Novo Testamento, mas existe também um aspecto futuro. Então não esqueça, Jesus ele é a porta de entrada para o reino e ele é o caminho. E a porta de entrada e o caminho, eles só vão ser experimentados. Você só vai entrar pela porta e trilhar pelo caminho através do arrependimento. Amém? Tem que existir uma mudança, transformação, metanoia. O aspecto do reino de Deus nessa questão aí, ela implica no novo nascimento, numa transformação de vida. O reino de Deus, ele chega para aqueles que foram transformados, nasceram de novo. Quando a gente começa a ver o aspecto no Novo Testamento do reino futuro, é interessante ler o que o apóstolo Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 23 ao 25, onde ele vai dizer o seguinte: mas cada um por sua ordem, escute isso, porém cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Vivemos o reino presente, mas irá existir o reino futuro, onde aqui nesse texto o apóstolo Paulo me ensina e te ensina que nós, lá no futuro, Jesus vai ter derrotado todos os principados que existirão na terra. Entenda que isso é a consumação, entenda que isso é o fim, quando acabar toda a extensão da maldade nesse plano físico. Quando o fim chegar, o reino eterno de Deus será estabelecido, e esse é o aspecto futuro do reino de Deus, e nós vamos viver com o rei para sempre. Eita, irmãos, nós desejamos com muita expectativa essa questão do reino futuro, do reino eterno, de viver para sempre com Ele no domínio das nossas vidas. Aqui é o reino futuro, onde o próprio Jesus irá destruir todo o império do mal, todo o império da besta, anticristo, tudo vai ser destruído e nós vamos viver para sempre com Ele num lugar perfeito, e Ele reinando, continuando sendo rei sobre as nossas vidas. Olha, existem características do reino de Deus. Eu coloquei duas características aqui. Característica interna e externa. Antes disso, nós vimos que o reino de Deus, ele tem um aspecto presente, nós estamos vivendo o reino de Deus agora. O reino de Deus, ele não é visível. O reino de Deus, ele está em nós. O reino de Deus, ele está em mim. O reino de Deus está em você. Ou seja, é a minha posição de escolher ser dominado por Ele. Então o reino de Deus está em mim. O reino de Deus não está no mundo, está em mim. O reino de Deus está naqueles que são filhos de Deus, naqueles que se submetem a Ele. Então o reino de Deus está em mim. Entendam isso. Então, existem características desse reino, características internas e externas. Como assim? O reino que está em mim, ele vai ser caracterizado. Escute, João vai falar
ou melhor, lá em João vai estar escrito no Evangelho, Jesus falando, no capítulo 3, versículo 3 ao 5, ele vai dizer o seguinte: Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso aí é uma prescrição, é uma necessidade. Não tem como ver o reino de Deus, não tem como estar no reino de Deus, não tem como ter o reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso, pastor? Nascer de novo? Nem Nicodemos entendeu o que seria nascer de novo. Nascer de novo é justamente você deixar a sua vida que não pertence mais a você e dar a ela outro rumo, outro destino, ou seja, a sua vida morre para você e ela ressurge para Deus. Existe aí o simbolismo do batismo, sabe? Seja bem-vindo, meu amigo. Que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Esse simbolismo do batismo é justamente essa questão do novo nascimento, irmãos. Quando nós deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver agora submissos à vontade do Rei. E aqui, essa característica interna, ela está em mim. E ele diz assim, Jesus, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não nascer através da transformação da sua vida, ou seja, o Espírito Santo sendo dominante no seu ser, o Espírito de Deus dominando você e você se submetendo a Ele, e você determinado a fazer a sua vontade, isso é a evidência de um novo nascimento. Vai existir uma transformação e uma mudança de vida. Você é uma pessoa completamente diferente. Aí vem a característica externa do reino. Porque você é uma pessoa totalmente mudada. Você é uma pessoa totalmente diferente. Você é uma pessoa que submete à vontade do Rei. Você é uma pessoa que está andando na presença dEle, está perto dEle, com Ele, disposto a fazer a sua vontade. Então, vê só, Lucas capítulo 17, versículo 21, vai dizer assim, ó. Ei-lo aqui, Jesus está falando lá sobre a questão da sua vinda, né? Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Escute isso, o reino de Deus está em mim, o reino de Deus deve estar em você. O reino de Deus está em mim porque em mim há uma sujeição. Existe em mim um espírito que mortifica a vontade que é contrária à vontade do Rei. E quando esse espírito mortifica essa vontade que é contrária à vontade do Rei, eu estou submisso ao seu reinado. Então eu faço parte dele. Então eu faço parte do seu reino. Isso é interessante, irmão, isso é lindo. Aprender essa questão é super importante para as nossas vidas, nós que somos seguidores de Jesus Cristo. Então o reino de Deus, ele está em mim. Ele está em mim porque em mim existe o domínio de Deus através do seu Espírito, onde as obras da carne são mortificadas, e agora em mim existem as obras do Espírito que me levam a fazer a vontade do Rei. Entenderam isso? Ficou muito claro isso aí para você? Quando esse domínio que está em mim não me deixa mais fazer a minha vontade, e agora eu me submeto à vontade do Rei, eu faço parte do reino. Eu faço parte do reino. Então, essa é uma característica do reino de Deus, esse reino interno. E quando a gente começa a falar do reino externo, é interessante a gente ler a segunda carta aos Coríntios, Paulo escrevendo ao povo de Corinto. Ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, escuta essa palavra para entender, porque às vezes a gente lê e não consegue compreender. Então escute para entender essa palavra. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, refletindo,
Guarda essa palavra aí no seu coração. Refletindo como espelho a glória do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que o reino de Deus, na característica externa, é porque nós iremos externar aquilo que está dentro de nós. Ou seja, a glória do Senhor, ela será refletida através das nossas vidas e as pessoas irão ver em nós essa glória. Essa característica externa é justamente essa questão de que eu sou submisso à vontade de Deus, e por eu ser submisso à vontade de Deus, eu sou diferente, e as pessoas começam a ver em mim, refletido como espelho, a glória de Deus que em mim está, por conta da minha sujeição. Então nós vemos essa característica do reino externo, sendo essa questão da postura que produz o interno e lança para o externo, para que seja notado a presença, o reino de Deus em mim. E isso fica muito claro aqui, quando a gente vê essa palavra. Fátima Leite, quando a gente vê essa palavra, e ele diz, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é muito forte. Entenda que quem participa, quem faz parte do reino, quem é do reino, ele vai se tornar semelhante ao rei. Aqui diz que ele vai sendo transformado de glória em glória à sua imagem. Olha lá. Como pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando na minha vida e vai me transformando, e cada dia que passa eu me pareço mais com o rei, pela minha sujeição, pela minha obediência, pela minha fidelidade. Isso tudo externa que eu faço parte do rei. Quando isso não existe em mim, meu irmão, externamente fica muito claro que eu não faço parte do reino. Então nós vamos ter pessoas hoje que fazem parte do reino e pessoas que não fazem parte do reino, porque não são todos que fazem parte do reino de Deus. Aqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que fazem a vontade do rei. Precisamos compreender isso. Olha, quem é do reino obedece. Quem é do reino obedece. Quem é do reino de Deus obedece ao rei. Não existe. Vocês viram que no Antigo Testamento a rebelião tira o homem do reino. Então, quando eu não obedeço ao rei, eu não faço parte do reino dele. Eu só faço parte do reino dele se eu obedeço. O rei é Jesus. Nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, que ele diz que na sua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso rei, Jesus. É ele que está sobre o domínio. É ele que tem que dominar a minha vida. É ele que tem que dominar a sua vida. Nós precisamos estar sujeitos a ele para participar do seu reino. Nós precisamos ter entrado pela porta, estar no caminho. Não podemos estar fora do reino presente, porque se estivermos fora do reino presente, não participaremos do reino futuro. Isso é claro. Só participará do reino futuro, do reino eterno, do reino celestial, do reino dos céus, aqueles que estão participando do reino presente. Aqueles que são dominados pelo rei, aqueles que submetem à vontade do rei, aqueles que obedecem ao rei, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram transformados, esses sim participam hoje do reinado presente e vão participar do reinado futuro. Isso aí fica muito tranquilo, e aprendemos hoje isso na nossa mente, no nosso coração, aprendemos. E lá na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 9, versículo 13, o seguinte, escute isso, em relação a essa questão de ser obediente ao rei. Ele vai dizer assim, ó, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão. Olha, escute aí. Glorificam a Deus pela submissão. A submissão é o ponto cerne, central.
A submissão reconhece a soberania, o governo e o domínio. Quando nós reconhecemos a soberania, o governo e o domínio de Deus sobre a nossa vida, nós nos submetemos a Ele. E quando nós nos submetemos a Ele, Ele é o nosso rei. E quando Ele é o nosso rei, nós participamos do reino. E essa submissão nada mais é do que obediência. Meus irmãos, a gente precisa aprender. E a gente precisa fazer uma pergunta hoje, se eu faço ou não parte do reino. Se eu estou fazendo parte do reino presente de Deus. Se o reino presente de Deus está dentro de mim. Se existe o domínio de Deus na minha vida. A gente precisa fazer essa análise, essa pergunta, essa reflexão hoje. A gente precisa ter essa resposta porque nós estamos aprendendo. O Espírito de Deus está nos ensinando aqui nessa manhã. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, vai dizer assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Meu irmão, isso aqui é a oração modelo, o Pai Nosso. O Pai Nosso. O Pai Nosso vai me ensinar a ti que é necessário que para participar do reino de Deus, nós venhamos a fazer a sua vontade. O Pai Nosso nos ensina isso com clareza. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu domínio sobre mim e que eu possa me submeter a tudo aquilo que o Senhor tem aí estabelecido para mim. Isso aí é o reino de Deus que vem em mim, sobre a minha vida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no reino presente, como no céu, no reino futuro. Na oração modelo fala muito claro isso. No reino presente e no reino futuro, na terra e no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, não existe reino de Deus em mim se não existir a vontade de Deus na minha vida. Nós nos enganamos. Se o reino de Deus está em mim, eu faço a vontade do rei. Amém? Alessandra Costa, seja bem-vinda. Bom tê-la aqui conosco. Então, continuando esse nosso estudo sobre o reino, irmãos, nós vimos já bastante coisa aí que deu uma clareada na nossa mente nessa questão do reino de Deus, do reino presente, do reino eterno, da característica interna, da característica externa, do aspecto presente, do aspecto futuro. Nós vimos tudo isso aqui e é um aprendizado muito grande. Eu creio que você esteja aí escrevendo, anotando, para que possa estar estudando e aprendendo. Esse é o intuito de uma escola, aprender. Amém? Isso é o nosso dever é aprender como alunos. Agora eu quero falar para você uma coisa que é importantíssima. O reino de Deus é prioridade. Todas as pessoas que estão vivendo no reino de Deus, elas têm o reino de Deus como prioridade. O rei é prioridade. Não existe outra prioridade a não ser o rei, porque o rei é o que está acima de todas as coisas. Então a gente precisa aprender que o reino de Deus, ele é prioridade. Se eu estou no reino, eu priorizo o reino. Se eu não estou no reino, eu não priorizo o reino de Deus. Se o reino de Deus não existe em mim, não há prioridade nenhuma com o reino. Jesus fala isso com muita clareza quando ele fala em Mateus 6,33. E ele vai dizer assim, ó, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está dizendo aqui para mim e para você, quem faz parte do reino, prioriza o reino. Quem faz parte do reino, não coloca o reino em segundo plano, não coloca o reino em último plano. Meu irmão, quem faz parte do reino, minha irmã, quem faz parte do reino, prioriza o reino. O reino está em primeiro lugar, ou seja, primeiro está fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a exigência de Jesus, o rei, que o reino de Deus precisa ser prioridade na minha e na sua vida. E nós precisamos ter isso como prática.
Irmãos, nós estamos aprendendo para aplicar na nossa vida. O que adianta a gente aprender e não aplicar na nossa vida o que nós estamos aprendendo? É necessário aplicar tudo que nós estamos aprendendo na nossa vida. Então o reino de Deus, ele precisa ser prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino, porque se você buscar em primeiro lugar o reino, o próprio rei, ele tem o suficiente para acrescentar, para sustentar você. O próprio rei, ele é dono do ouro e da prata para sustentar a sua vida. Então, você não tem que estar priorizando as outras coisas, as coisas que você necessita, as coisas que você deseja, as coisas que você precisa para sobreviver. Isso não deve ser prioridade para aqueles que estão vivendo o reino. Quem está vivendo o reino, prioriza o reino. Quem está vivendo o reino, prioriza a vontade do rei. Eita, que ensinamento gostoso, né, irmãos? Maravilhoso isso. Mas eu quero dizer para você também que esse reino, ele exige esforço. Não vai entrar no reino de Deus com facilidade. Para entrar no reino de Deus, você precisa se esforçar. Por isso que a prioridade, irmãos, é uma coisa que simplesmente é muito difícil. É esforço. Priorizar o reino de Deus é você negar a sua vontade. Priorizar o reino de Deus é você negar os seus sentimentos, é você fechar os olhos para aquilo que você precisa e acreditar que Deus tem suprimento para a sua vida. E isso é um esforço muito grande. Então, para entrar nesse reino, para entrar pela porta, tem que ter esforço. Por isso a porta é estreita. E o texto vai dizer lá em Atos capítulo 14, versículo 22, o seguinte, para a gente aprender sobre esse ponto. Para entrar no reino exige esforço. Não pense que todo mundo está participando do reino, porque não está. Não está. Para estar no reino, vocês já aprenderam aqui o que é que precisa acontecer. Uma transformação de vida. Ser nova criatura. Mas o esforço exigido, que está escrito aqui em Atos, escrito por Lucas, no capítulo 14, versículo 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O texto está dizendo assim, olha, que para entrar no reino de Deus é necessário muita dificuldade, é muito difícil, é muito atribulado para entrar no reino de Deus. Porque a porta de entrada, ela é apertadinha. A porta de entrada para o reino não é uma porta larga, como é a porta de entrada para o mundo. A porta de entrada para o reino é uma porta estreita. Para entrar nela, você tem que se esforçar muito, requer muito da sua dedicação. Para entrar nela, requer muito dos seus esforços. Não é fácil, irmãos, entrar no reino, entrar pela porta, requer esforço. Lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 23 e 24, diz assim, ó. Escute aí, Marcelo Marques, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Escute isso para você aprender agora. Lucas vai dizendo assim, ó, Jesus falando, né? Capítulo 13, versículo 23 e 24. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam. Uma pessoa falando, um dos seus discípulos. Senhor, são poucos os que se salvam. Veja a palavra aqui para que você possa compreender o que eu estou falando. Que não é fácil. Entrar pela porta é muito difícil, requer esforço. E poucas pessoas estão se esforçando para entrar pela porta, para estar no reino de Deus, para se submeter ao reino. E escute aí. São poucos os que se salvam? É uma pergunta isso. São poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Desejai entrar pela porta estreita, desejai se esforçar para entrar por essa porta que tem tantas exigências. Para que você possa entrar por ela, não é de qualquer jeito, tem critérios.
se esforcem para entrar por essa porta, porque a porta larga, todos vão entrar, mas a larga é o caminho da perdição, a porta estreita é o caminho da vida. Amém? Então é com muito esforço que a gente vai entrar, que a gente vai viver no reino, nesse reino presente. Não é fácil, irmãos. Nem todos estão submissos à vontade do rei, nem todos querem se dobrar na presença do rei, nem todos querem aceitar as ordens do rei. Então, quem não está assim, não faz parte do reino, é simples. Nós precisamos compreender isso, porque isso aí traz para mim e para você vida. O reino de Deus, ele existe no presente, agora, em nós, conosco. E o reino de Deus vai existir no futuro. Vai ser o reino eterno, onde nós vamos viver com ele para sempre. E para participar dele, nós precisamos entrar pela porta e estar no caminho. Meus irmãos, aqui nós estamos falando sobre o reino de Deus. Basileia. No Novo Testamento, toda a palavra reino de Deus, ela é basileia, reino de Deus, o reino que está em mim. É o domínio de Deus sobre a minha vida, o domínio de Deus sobre a tua vida. Esses aspectos precisam ser aprendidos. Maria Márcia, seja bem-vinda. Tudo que nós falamos aqui para vocês precisa estar arraigado, precisa estar entronizado dentro de você. Deus, ele trouxe o reino de Deus para estabelecer novamente a conexão do homem com o próprio Criador, o dono e sustentador. Deus trouxe Jesus para fazer de novo essa ligação de um homem que estava perdido longe de Deus para voltar a viver sobre o seu domínio. É essa a essência de todo o ensinamento do reino. Irmãos, o reino de Deus, ele não é visível, ele está em mim e em você. E para ele estar em mim e em você, nós precisamos refleti-lo. As pessoas precisam ver que existe em nós esse Deus, esse rei, esse reino. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Deus agora faz a religação através de Jesus, trazendo o reino de Deus para nós, sobre nós, o seu domínio. E agora todo aquele que se submete a ele está vivendo no reino, para viver eternamente com o Rei. Para viver para sempre com o Rei. Para viver para sempre no seu domínio. No futuro, meu irmão, o reino eterno é um reino perfeito, o reino onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro. É o reino que Deus preparou no início para o homem, mas ele não quis, se rebelou. E Deus dá outra oportunidade, e agora aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão submissos ao Rei, irá experimentar o reino eterno. Porque lá no início, o homem vivia sem preocupação com o tempo. A eternidade já existia lá, mas ela foi rompida. Mas agora Deus veio, trouxe Jesus, venceu a morte. E agora nós temos a oportunidade de ter novamente o reino eterno e vivermos com ele para sempre. Guarde essa palavra, esse ensinamento no seu coração. Porque Jesus, ele virá buscar o seu povo que está vivendo no seu reino presente para viver no seu reino futuro para sempre. Essa é a história, é o estudo, essa é a ministração da aula de hoje para os nossos corações sobre o reino de Deus. Espero que você tenha aprendido bastante em cada assunto que nós traçamos aqui, porque cada ponto foi ponto essencial, ou é ponto essencial para que nós possamos viver bem nesse mundo caótico e depois viver no plano perfeito com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal.
que nós no próximo domingo possamos estar aqui novamente aprendendo mais um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem para nós. Amém? Jesus te abençoe, que o reino de Deus tenha chegado para você e que você possa estar fazendo a sua vontade, como está escrito lá na oração modelo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém, Gi? Palavra abençoada, estudo de Deus para nós, conhecimento de Deus para as nossas vidas. Jesus te abençoe, que você possa ser um participante do reino. Meu irmão, não fique de fora do reino de Deus. Deus quer ter a nossa presença para sempre com Ele. Não é só agora no presente, mas para sempre no reino eterno, no reino futuro. Amém? Poucos vão estar com Ele nesse reino, poucos, porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então são poucos, não são muitos, são poucos. Então que nós possamos estar entre esses poucos, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Missionária Ressurreição em Cristo. Pastor Sandro, um abraço, um cheiro. Pastora Socorro, estamos em quarentena, por isso a Escola Bíblica tem sido na live. Até a semana passada eu estava gravando e mandando o link, mas agora nós temos esse canal aqui para estar ministrando as aulas online, na live, tempo real. Amém? Então, Deus, Jesus, continue abençoando cada um, que você possa desejar participar do seu reino presente, para que você possa ter a certeza que vai participar do reino futuro. Jesus te abençoe, meu querido, minha querida, foi uma alegria estar com você. 22 horas estaremos juntos na live lá no Encontro com Deus, lá no meu privado, no meu pessoal, no meu Face pessoal, PR Jorge Santana. Estaremos lá na live às 22 horas. Hoje será a 15ª live e nós estaremos juntos ali também, ouvindo uma palavra poderosa de Deus. Não esqueçam, estamos em jejum, mas foque o seu jejum nas necessidades que o mundo todo está passando. Não podemos focar o jejum apenas na nossa nação. Existe um mundo chorando, existe um mundo sofrendo. Então foque o seu jejum em Jesus, em Deus, que Deus possa ter misericórdia do mundo e que Deus possa frear, soprar essa pandemia, esse vírus, esse corona que tem assolado esse mundo. Que Deus possa controlar e dar estabilidade à nossa nação. Que nós possamos estar aí fazendo esse clamor através do nosso jejum. Esse jejum que foi convocado e eu estou nele. E eu quero que você também esteja. Amém? Participe. Entre na presença do Senhor em jejum e oração, buscando a presença dele, o socorro dele. O socorro vem do Senhor. Eu sei que você tem um compromisso com Deus de estar fazendo isso, eu sei disso. Logo mais à noite, uma palavra com o pastor Elmito, isso aí, às 17 horas, acredito. 17 horas aqui na live da igreja, o pastor Elmito estará ministrando a palavra de Deus para o nosso coração. Teremos culto com o pastor Elmito. E logo às 22 horas teremos também a nossa live, que é o Encontro com Deus, que nós temos todos os dias, sem cessar, durante todo o tempo que nós iremos estar em quarentena. Nós estaremos aqui na nossa live lá na minha página. No meu pessoal, que é Pastor Jorge Santana. Se você quiser lá entrar hoje à noite, vai lá. E hoje nós vamos estar no culto também às 17 horas com o pastor Elmito ministrando uma palavra de Deus para o nosso coração. Não perca, tá? Verônica Santana, que bom ouvir você aqui. Nós estamos aqui já finalizando a nossa aula. Eu acredito que foi uma aula de suma importância para as nossas vidas, porque o reino de Deus ele vai se concretizar com todos os acontecimentos que estão já vindo aí, que já vem acontecendo há muito tempo, com a vinda de Cristo, com todos os sinais da sua vinda, grande tribulação,
todas as coisas que vão acontecer, a vinda do anticristo, todas as coisas que estão para vir aí, tudo isso vai ser a consumação para que o reino eterno de Deus seja estabelecido, tá bom? Que você possa estar aprendendo sobre esse assunto, porque é fundamental para as nossas vidas. Jesus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Eu vou colocar uma canção aqui para a gente terminar adorando ao Senhor. Vou colocar aqui o meu amado pastor Sandro louvando ao Senhor, para a gente sentir que está na igreja. Vamos sentir que estamos lá na igreja missionária Ressurreição em Cristo. Amém? Pastor Sandro finalizando aqui esse momento, essa aula. A paz para todos, Jesus abençoe. Vamos estar orando a Deus nesse momento, orando pela sua vida, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Enche esse lugar, glória a Deus. Teu nome cresça, saudade, hein, de ouvir o nosso pastor ministrando os louvores. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Amém, Binan. Aleluia, irmãos. Glória, Senhor. Pareça que o seu nome cresça nesse lugar. Enche esse lugar. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nesse instante, irmãos, agradecendo a Deus por esse momento, a aula que Ele ministrou ao nosso coração. Deus é maravilhoso, Deus é bom, tudo quanto Ele faz é bom. E hoje nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco de Deus. Espero que você tenha aprendido de Deus, espero que você tenha anotado, tenha colocado aí no seu coração tudo sobre o reino que nós falamos aqui hoje. Amém? Senhor Deus maravilhoso Pai, muito obrigado por essa manhã estarmos na Tua presença. Deus, recebe, Senhor Deus, nossa adoração, nosso louvor. E obrigado porque o Teu Espírito Santo nos ensinou tremendamente sobre o Teu reino. Que nós possamos ter aprendido, Senhor Deus, tudo que foi falado aqui. Que nós possamos colocar em prática, Deus. Que nós possamos priorizar o Teu reino, o Rei. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és aquele que está entronizado, Senhor. Nós inclinamos a nossa cabeça na Tua presença. Nós estamos aqui submissos à Tua vontade. Que venha a Tua vontade sobre nós, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai,
por essa manhã. Continua abençoando essa igreja. Livra esse povo de todo mal. Que o Senhor possa estar dando refrigério na alma de todos esses que estão aqui, Pai. De toda a igreja. Graças te damos pelo pastor Sandro Ferrer, da pastora Socorro. Abençoa eles, Pai. Livra-os do mal. Graças te damos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus abençoe vocês que estiveram aqui. Que Deus abençoe ricamente. Domingo estaremos aqui continuando a aula e vamos dar continuidade no próximo domingo a EBD em quarentena, se Deus permitir. E hoje à noite, não esqueça, às 19 horas tem culto aqui na página da igreja. Vamos ter o pastor Helmito ministrando uma palavra de Deus para os nossos corações. E logo após, às 22 horas, temos o nosso encontro com Deus, a nossa live. E todo mundo está convidado para estar lá. É uma mensagem de Deus também para o nosso coração. Jesus abençoe, te guarde, te livre do mal. Um abraço apertado. Um beijão. Até domingo na escola bíblica, mas até mais tarde no culto e lá mais à frente no encontro com Deus. Não esqueça, estamos em jejum, hein? Concentra aí tuas forças nas necessidades do mundo, da nossa nação e as necessidades da tua casa. Concentra isso aí. Vamos estar todo esse tempo em oração, buscando a presença de Deus, em jejum, para que Deus possa vir com a sua mão poderosa e estabelecer nessa situação aí um livramento, um grande livramento, assim como ele fez com Josafá. Que nessa peleja nós não venhamos a pelejar, que ele venha e tome providência sobre as nossas vidas, a vida do mundo e a vida da nação. Jesus abençoe e te guarde. Um abraço bem forte.